A entrevista de hoje, ela quer trazer à tona a conscientização sobre a prevenção, tá? E essa luta contra o abuso infantil. E a gente fala infantil, a adolescência também está inclusa. Então, a gente tem aqui um personagem, nesse primeiro bloco, um personagem do psicólogo Rafael Magalhães, que está por baixo do Serafim. Serafim, seja bem-vindo. Oi, dona Rita, tudo bom? Prazer. Ai, eu tô nervoso, dona Rita. Por que você tá nervoso, Serafim? Tá chique, né? Tô falando com você. Você tá chique. Ai, obrigado, eu tomei banho hoje. Ai, dona Rita, você não sabe o que aconteceu, dona Rita. O que foi? A minha amiga, a Tônia, eu fui brincar na casa dela e aí ela estava estranha, parecia que ela não queria me ver. Falei, oxe, Tônia, o que aconteceu com você? Nossa Senhora. Ela falou, Serafim, eu posso te contar um segredo? Eu falei, claro, a gente é amigo. É porque lá na rua todo mundo é amigo, todo mundo brinca, né? Ela falou assim, ô, Serafim, é que minha mãe, ela foi trabalhar e aí ela pediu para dormir na casa do meu vizinho. E aí, Serafim, ele me chamou para assistir um filme. Falei, que legal! Ai, eu adoro filme. Você gosta de assistir filme, dona Rita? Eu gosto. Ai, é bom, não é? Eu também gosto de pipoca, Coca-Cola. Só que esse filme era estranho, dona Rita. Ela falou que ele, depois do filme, quando ele foi dormir, ela tinha que fazer igual ao filme. É uma coisa estranha ficar pegando. Não gosto de ir embora, dona Rita. Agora, essa sua amiga, Serafim, ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda para você. Ela pediu para eu e a minha mãe me ensinou, dona Rita, que não pode ficar pegando aqui. Tem que ensinar isso, não pode mesmo. Não pode, porque essas partes aqui é privada, é da gente, ninguém pode tocar. Mas as crianças têm que aprender a cuidar disso, né, Serafim? Dona Rita, sabe por quê? Porque você vai no médico, mas precisa examinar. Ou você é criança, a criança não sabe tomar banho sozinho, tudo bem. Só que gente estranha não. Não, dona Rita, sabe por quê? Gente estranha não pode. Porque gente estranha não é carinho, não é autorização, é invasão, dona Rita. Eu concordo. Não é? E tem tantas crianças que passam por isso, né, Serafim? Ô, dona Rita, passa, sabe por quê? É porque hoje tá todo mundo muito corrido e agora nesse negócio aqui, ó, tá todo mundo preso no dia a dia, as pessoas estão preocupadas em pagar conta e trabalhar para ter mais coisa. E aí os pais estão deixando que os professores, que os cuidadores, que parente fica cuidando das crianças. Quer dizer, eles estão delegando para outros educar e eles mesmos não estão prestando atenção nas crianças. Então quando as pessoas falam assim, olha, a gente precisa ensinar as crianças sobre as emoções, sobre o corpo, cuidado do corpo, ela está ensinando para a criança segurança. Verdade. Quando a criança, ela sabe o que é medo, o que ela sabe quando é insegurança. Quando a criança, ela sabe essas emoções, ela vai falar, não toca aqui! Não toca aqui. A criança, ela vai pedir ajuda. Por quê? Porque foi construído com essa criança o falar, o dialogar. Você está entendendo, dona Rita? É claro que eu estou entendendo. E eu vou falar uma coisa para você, Serafim. Há muito tempo atrás, eu fui fazer uma reportagem e eu conheci uma criança assim. Eu fui levar presentes num lugar, num cortiço, onde tinham várias crianças e a gente comprou boneca, a gente comprou bola para levar para a criança. A criança gosta disso, né? Gosta. Mas você sabia que tinha uma menininha que não quis ganhar a boneca? Ela não quis. Não, ela não quis. Ela ficou paradinha, ela não entrou nas brincadeiras. E aí eu fui perguntar para uma das adultas, das mulheres adultas que estavam acompanhando as crianças, e ela disse que aquela criança tinha passado por abuso e foi por causa de uma boneca. E aí eu vejo assim, que nós temos também que ensinar isso para as crianças, não aceitar presentes, não entrar em carro, não entrar em casa, não dar conversa para gente estranha, porque quando a pessoa tem maldade, Serafim, fica tentando enganar as crianças. Isso. E aí
única forma que eu consegui de agradar aquela menina foi ter dado uma bola para ela. Porque ela viu que a gente era gente boa, que a gente estava com carinho. Isso que eu tô contando para você de casa, em paralelo à história da amiguinha do Serafim, isso acontece com muitas crianças. Sim. De formas diferentes, mas sempre é o abuso. Mas não é só o abuso sexual. Tem outros abusos também, não é, Serafim? Tem outros A gente tipos... ainda vai falar, daqui a pouco o Rafael vai estar conosco e a gente vai falar sobre isso. Mas o que você conversou com a sua amiga sobre esse desabafado que ela deu, que ela fez com você? Você ajudou você e sua mãe? Porque ela estava com muito medo, dona Rita. Aí eu falei para ela, olha, é por causa desse medo que você tá assim, tá se escondendo, tá com vergonha. A minha mãe falou que quando acontece essas coisas, você tem que contar ou para professora, ou para diretora, ou para alguém que você tenha confiança, porque daí essa pessoa vai ajudar. É um adulto. E o adulto, ele sabe o que faz, mas sabe qual que é o problema também? Olha, os estudos que eu vi... mostra pra mim o que você trouxe. Eu tava estudando, eu gosto de estudar, dona Ari. E aqui tá falando assim, ó. Olha aqui, ó, o que tá escrito? É pra cá ou pra cá? Pra cá, ó. Toda criança sofrendo em silêncio. Sabe por quê, dona Rita? Porque às vezes é em casa. Porque às vezes é um parente que tá ali, ó, fazendo coisa errada e a criança confia nas pessoas pela insegurança. A gente falou de pessoas estranhas, mas às vezes é gente da própria família. A grande maioria, dona Rita, é pessoa de convivência, pessoa de confiança e pessoa do dia a dia, dona Rita. Então você precisa entender, papai e mamãe, que essa criança precisa ter um diálogo com vocês. Essa criança, ela não pode ser... Sabe esses pais autoritários, dona Rita? Não faz isso, não faz aquilo, tira a mão daí, tira a mão daqui. Você tem que explicar para a criança por que ela não pode ficar com a mão aqui, por que ela não pode fazer isso, porque quando ela sabe que não pode, dona Rita, ela vai ter confiança para contar para papai. Papai, o senhor falou que não pode fazer isso, e aí, ele brincou comigo disso. E aí a criança se sente à vontade para contar para o adulto. Então me dá esse aqui não pode ser só esse. Você vai mostrar todos, né? Eu vou mostrar de pouquinho. Você quer que eu mostre e você vai falando? Então eu mostro e você vai falando. Isso, vai para do dona Rita. Então esse aqui... Aí, ó, dona Rita, para não esquecer, vai contando, vai. Eu vou fazendo esse. Então esse aqui tem criança sofrendo em silêncio. Tem criança sofrendo em silêncio, você tem que ficar atento no comportamento dessa criança. Igual a criança que estava lá. Mudou, isso, olha, eu tenho isso na memória até hoje, Serafim. Foi muito triste para mim. É porque foi rompido, dona Rita, a confiança dela nas pessoas. Com certeza. Entendeu? Vamos pro próximo? Às vezes ela não consegue falar. A criança, ela não vai falar para você. Sabe por quê? Porque a criança, ela tá indo em formação, ela tá aprendendo as coisas. Então é o comportamento dela que vai dizer. Quando ela tá muito excluída, quando ela tá com vergonha do corpo, quando ela tá muito brava, assim, do nada ficou brava, dona Rita. Quando ela não consegue prestar atenção nas coisas, ou quando ela tá muito sexualizada. Os adultos em volta dela têm que ficar prestando atenção. Tem que ficar atento, porque esses comportamentos não são naturais. São comportamentos que tiveram um rompimento ali, ó, e ela não tá brincando direito, ela não tá se dividindo direito, ela não dorme direito, dona Rita, ela fica muito ansiosa. São vários os comportamentos que a gente fica, de olho. Entendeu? Vamos mudar aqui agora. Aí, ó, mas o comportamento dela fala. É o que você está falando aqui agora, né? As crianças expressam o perigo, o medo, as emoções através do comportamento, do brincar também, entendeu? Então você tem que escutar ela sem ficar julgando. Ai, que é isso? Não sei o que, não. Observa e escuta ela. Veja a emoção que ela está sentindo, menino. Conversa com ela para ela se sentir tranquila perto de você, tá entendendo? Ou você pergunta se tiver dúvida, tá, dona Rita? Não, eu tô aqui prestando atenção, mas eu não consigo ver qual é a frase de agora. Tá aí, ó, medo não é segredo. A criança, todos nós temos medo, mas essa criança que sofreu um abuso, uma violência, ela tem medo de contar para as pessoas. Verdade. Porque alguém ameaçou ela, alguém falou para ela que se ela contasse, ela ia colocar alguém em perigo, de alguém que ela ama. Então, o medo faz parte, mas você tem que acolher essa criança, você tem que conversar com ela. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, Serafim,
é que tem que acreditar nessa criança. O que acontece muitas vezes nesses casos em que a gente sabe da denúncia é que, às vezes, até a mãe da criança não fala, não, imagine, você está mentindo, você está inventando. E aí a criança vai se calando cada vez mais. E esse abuso vai aumentando cada vez mais. Então, nós precisamos, ao perceber a mudança no comportamento da criança, deixar ela falar, acreditar e proteger. Isso. E se a mamãe não escuta, a professora vai escutar, a tia da igreja vai escutar, as outras pessoas vão escutar, porque às vezes é da própria família, a mãe está querendo encobertar também, entendeu? O que acontece é isso. E o silêncio protege o agressor, o abusador, por isso que tem que dialogar. Quando você fala de abuso para criança, de violência, quando você ensina ela, você está prevenindo, você está preparando essa criança para dizer não, para proteger o corpo dela. Você está fortalecendo ela? Ô tio, aconteceu isso. Eu falei para ele que isso não é brincadeira que se passa, entendeu? Porque ela sabe se defender. Ela sabe. Aprende a se defender, ela né? Aprendeu a falar que aqui não pode, você não deve, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para alguém, entendeu? Então acredite nessa criança, acredite nesse adolescente e fica de olho, escuta esse adolescente. Vai brincar com esse adolescente, com essa criança, vai ouvir. Ai, nossa senhora, hein? Olha aqui, isso é importante. São difíceis, mas são necessárias. Mas salvam vidas. Conversas difíceis salvam vidas. Mas, agora voltamos ao... Não, ainda tem mais um. Então, você preparou bastante, né? Olha, dona Rita. E é isso que nós queremos hoje. Tá vendo, informar de uma maneira lúdica. Mas o psicólogo Rafael estará conosco no próximo bloco para a gente falar, dentro da área da psicologia, como lidar. Porque até então nós fizemos denúncias aqui, né, de coisas que aconteceram e que podem acontecer e que a gente não quer que aconteça. Mas no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo. A gente volta já. Olha, que bom que a dona Geni viu meu recado aí, ouviu, né? Obrigada, viu, dona Geni? Obrigada, Janete Lopes, por estarem conosco. Já mandei beijinho para vocês, mas quero mandar também um carinho para minha sogra que está comigo, Maria Aparecida Ribeiro. Beijo para você. Muito especial para mim, viu? A Edilene Maria também. E a minha sogra colocou aqui, parabéns, que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Você é uma bênção na nossa vida, viu, querida? Se eu casei com seu filho é porque você existe, mulher. Você é especial demais. Eu quero agradecer a Dani Mundo, colocou boa tarde. Eu amo esse seu programa. Já estou ligada, parabéns. Obrigada, viu, querida? A Dani colocou, que bom que a TV voltou ao ar. A Severina Maria sempre com a gente, né, Severina? Um beijo para você. A Beth Azevedo também. A Sandra Bianchi, aqui ela gostou da ideia da cocada nas marmitas. A Gislaine Freitas sempre com a gente. A Érica Marques lá de Resende. Obrigada, viu? Obrigada pelas orações. A Bernadette Lopes, clamando o Espírito Santo sobre nós nesta semana. E a Aline Correia elogiou aqui o trabalho da Andréia Bernabé. Eu já mostrei para a Andréia, viu, querida? Já mostrei para ela a sua participação. A Severina achou lindo, ela falou que acha lindo as meninas com vestidos. E aí eu tenho mais algumas participações que eu falei para vocês. Participem conosco nesse dia em que falamos do Maio Laranja, sobre essa conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes. E aí eu tenho aqui a Sabrina Silva, que colocou boa tarde, programação, abraço. Serafim do grupo Viva Feliz. E aí eu tô aqui ao lado agora do Rafael e a gente está falando do Serafim, que esteve comigo no bloco anterior. Né? Foi uma delícia receber o Serafim, mas você também é bem-vindo, viu, Rafael? Muito obrigado, Rita. E aí tem mais participações aqui. A Juliana Beloso, ela colocou, acredito que uma coisa para proteger as crianças é os pais darem mais atenção e as crianças não ficar tanto no celular. E os pais que vão ter novos companheiros, ver bem quem colocam dentro de suas casas. O que você acha desse comentário da Juliana Beloso, Rafael? Eu penso que é uma reflexão sensata, porque nem sempre a atenção é sinônimo de confiança, né?
E nós precisamos estar atentos, não só à forma de tratamento das pessoas, mas também na liberdade que nós damos com os nossos pequenos. É importante a gente se lembrar que na atualidade, onde as pessoas estão sempre conectadas, os adultos não podem se esquecer do que eles acessam e eles entregam para as crianças. O celular para um momento de lazer, um momento de distração ou até de atenção naquilo que eles estão fazendo para reter a atenção das crianças naquele momento. E, infelizmente, também as crianças têm acesso a materiais inapropriados por conta da negligência do adulto. Não tem não vou usar a palavra fiscalização, mas não tem um olhar mais atento dos pais sobre o que as crianças estão vendo, inclusive nos seus próprios celulares. É por conta dessa correria do dia a dia que não justifica, a gente sempre acha que não vai acontecer nada, que a criança não vai acessar. Só que a criança ela é curiosa, ela está em processo de aprendizado e ela tem muito mais facilidade de aprender do que a gente. Então, não subestime... E eles são rapidinhos no celular, né? Sim. Até os pequenininhos, no instantinho, eles acham tudo aqui. É isso, então a gente não pode subestimar a capacidade das crianças. A gente tem que prestar atenção que aquilo que a gente acessa e não é apropriado pelas crianças, elas vão ter acesso se você não ter esse cuidado. Isso é muito importante. A Bernadette Lopes de Paulínia colocou abuso infantil. Agora, mais que nunca, orientar filhos a vigiar a internet que eles acessam. Então, temos que ensinar também as crianças a observar aquilo que elas estão vendo. Não só proibir. Não só proibir, porque o proibir instiga mais a curiosidade. Existe a diferença de proibição e limite. Né? A gente precisa ter essa comunicação para explicar o que é material de criança, o que é material de adulto. A gente precisa ter isso muito claro. Mas esse limite também faz parte da rotina. Criança tem hora para dormir, para levantar, para estudar, para brincar. Por que não também um horário para estar nas redes sociais ou então fazendo algo com que seja de utilidade para a criança? Mas esse acompanhar é muito necessário. Eu me preocupo muito com essa questão porque hoje em dia também a gente percebe que existem comerciais, né? Existem ali alguns momentos, algumas quantidades de minutos que passam, que entram no joguinho, que entram numa atividade mostrando alguma coisa para essa criança. E a gente não está sempre por perto dessa criança para saber para onde está levando. Principalmente porque esses comerciais, esses patrocinados, isso. entram em qualquer momento. Então você não tem como o pai saber, olha, agora você não vai ver porque agora vai entrar. Não tem. Entra e a criança vê. É isso. Então, nós precisamos estar atentos. E a gente não pode deixar também de falar sobre a intimidade do casal perto da criança, sobre as brincadeiras que esses pais fazem perto da criança e sobre os tipos de conversa. A criança ela é uma esponjinha que ela absorve tudo ao redor. Então, ela está atenta ao que você está falando. Não adianta você disfarçar, não adianta você tentar falar baixo, que ela está ali atenta a todos os detalhes. E se você não percebe, quem vai perceber é a professora. Num palavrão que ela fala, uma conversa de baixo calão, uma palavra de baixo calão. E infelizmente alguns pais naturalizam o palavrão, por exemplo. Então a gente precisa ficar atento a isso, que são nesses detalhes que fazem com que a criança se sinta oprimida. Ah, meu pai fala, mas eu não posso falar, ele briga comigo. O meu pai, ele brinca com a minha mãe disso e eu não posso brincar com o meu coleguinha. Faz sentido? Tem uma participação aqui, até parabenizando o programa, mas principalmente para você. Teuxi, é assim que se pronuncia? Ele colocou assim, esse assunto é de extrema importância, top, muito lúdico e com uma comunicação clara. Arrasou, Serafim. Colocou Rafael Magalhães, super recomendo, e colocou dicas essenciais para os pais, principalmente para as mães solo, que confiam em homens como parceiros dentro de casa. Pais, antes de colocar namoridos dentro de casa, cuidem de seus menores. Se relacione. Ah, é a Janice Silva. Obrigada, viu, Janice?
o que as pessoas, nós muitas vezes sabemos disso, mas nós não sabemos o que acontece dentro das casas. Por isso que estar aqui no Mulher.com, estando dentro de tantos lares, tantas casas, nós estamos trazendo aqui esse alerta. Por quê? Quer ler para nós, Rafael? Porque proteger é responsabilidade de todos. E o que significa essa proteção de fato? É você ensinar a criança a reconhecer suas emoções. O que é o medo, o que é a raiva, o que é a angústia, o que é a ansiedade. A partir do momento que ela sabe sobre as emoções, ela consegue expressar o que ela está sentindo. A partir do momento que ela sabe o que está sentindo, ela também vai saber que aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Entende? A criança, ela se sente uma proteção porque ela sabe que essa emoção está mexendo com ela. E como as crianças se comunicam através da emoção, do brincar, isso fica muito nítido para o adulto. Não adianta você falar, não pega aqui, não faz isso, não faz aquilo, se a gente não explica para ela o porquê. Só que se você não explica para ela o porquê e fala para ela, não faz isso de forma opressora, qual que é a emoção que está por trás disso? O medo. E o medo deixa ela com vergonha de falar, o medo deixa ela insegura de contar e o medo faz com que ela se afaste. Retraia, né? E aí que abre as portas para o agressor, para o abusador. Porque ele está protegido. Ele está ali acolhendo ela. A mamãe não acolhe, a mamãe fala que não pode, entendeu? Então é muito importante a gente falar sobre educação socioemocional com as crianças. Não é só explicar para ela. Tem que dar sentido a essa explicação. Então, quando eu coloquei aí, né, o pai do Serafim, presta atenção, Zé Mané, é porque às vezes nós agimos como esse Zé Mané que só critica a criança, que fala que é frescura, está chamando atenção e não é. A criança, ela se comunica através do brincar e através das emoções. Então, nós precisamos aprender sobre as nossas emoções, sobre os limites do brincar, do agir, do falar, para que nós construamos esse diálogo com as crianças. Nós agradecemos demais a tua participação hoje, Rafael. O Rafael é psicólogo, também artista e através de vários personagens ele tem visitado escolas, outros ambientes, lugares onde tem crianças, adultos, idosos. Porque você tem essa missão nesses seus vários personagens, cada qual com uma expressão fazendo um alerta. E hoje eu agradeça, por favor, ao Serafim por ter vindo, estado conosco no primeiro bloco. E obrigada a você, Rafael. Obrigada por estar conosco. Conversamos hoje com o Rafael Magalhães sobre um tema delicado, difícil de falar, mas que precisamos, porque informação gera prevenção. Obrigada, viu, meu querido? Eu te agradeço. Deus te abençoe. Eu me emociono quando eu venho aqui porque eu vejo que você também vive um propósito. E quando a gente vive um propósito, a gente consegue abençoar melhor as pessoas e chegar a lugares que dificilmente outras pessoas alcançariam. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Se ele não tivesse topado vir aqui hoje, a gente não teria abordado com tanta propriedade esse tema. Valeu, Rafael. Nós ficamos por aqui sempre com a gratidão de quem nos ajuda todos os dias a fazer desse canal um canal de informação, um canal de utilidade, um canal de oração. Obrigada. A gente fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às 3h30 da tarde.